Olá, turma, como vão? Tudo bem? Cordiais saudações. Tema da aula de hoje: Cidadania Universal, desafio do Estado Constitucional Cooperativo. E, puxando pela memória, fazendo uma breve retrospectiva do nosso último assunto com aula expositiva, nós conversamos sobre cidadania em suas diversas dimensões, pensando aí na classificação do Thomas Marshall: cidadania civil, cidadania política e cidadania social. Fizemos exercícios e agora a ideia de cidadania universal ou cidadania cosmopolita, sendo certo que agora é só um começo de conversa. Ao depois tem exercícios no AVA e depois uma live, e aí nós poderemos conversar com mais vagar. Então vamos lá. Aqui é só um resumo do que no AVA nós vamos conversar, deveremos conversar com mais tranquilidade, ok? Então, seria bacana, se for possível, vocês acompanharem, principalmente no AVA, com o conteúdo dos slides que eu vou enviar. Então, cidadania universal, desafio do Estado constitucional cooperativo. E o primeiro tópico, introdução, e slide número 3, Estado constitucional cooperativo, compromisso com a comunidade internacional de direito. Em direito constitucional, se estuda que o Estado brasileiro, dentre vários outros no mundo, procura ser um Estado cooperativo, um Estado que se abre para as instâncias internacionais, sobretudo de proteção aos direitos humanos. Então, o grande Vicente Hall, de saudosa memória, grande professor da USP, ele deixou registrado que o Estado de Direito deve se preocupar com os direitos humanos dentro dos seus limites territoriais, mas também com uma comunidade internacional de direito, uma comunidade de países soberanos que se preocupam com os direitos humanos em todo o planeta. E aí, isso se conexiona com o que nós vimos em encontro anterior, no início do semestre, o pensamento de Hannah Arendt, que diz o seguinte: a ideia de humanidade despida de sentimentalismo tem a gravíssima consequência de tornar os homens, de um modo ou de outro, responsáveis por todos os crimes cometidos pelos homens e, eventualmente, forçar todas as nações a responder pelo mal cometido pelas outras. Então, falar de cidadania universal, e nós vamos ver um exercício de magistratura tratando desse tema, cidadania universal, é essa possibilidade de buscar proteção de direitos humanos em órgãos internacionais. A cidadania para Hannah Arendt, o direito a ter direitos, e a cidadania universal tem essa característica de procurar dentro do sistema interno de um Estado soberano, mas também em instâncias internacionais, se o sistema interno de um determinado Estado se mostrar deficiente, decidioso. É disso que se trata a cidadania universal. Beleza, então prosseguindo, ainda em introdução, eu estou fazendo um resumo. Os direitos humanos ligam. Os direitos humanos são uma espécie de liame que liga o direito interno ao direito internacional de proteção aos direitos humanos. A nossa Constituição pretende um Estado constitucional cooperativo, sim, e nós vamos ver diversos dispositivos da Constituição que mostram isso.
um liame, uma ligação entre o direito interno brasileiro e o direito internacional de proteção dos direitos humanos. Joia, daqui a pouquinho. O slide número 4 eu comento de maneira mais aprofundada na live, deixo para comentar de maneira mais aprofundada na live. O slide número 5, ainda no primeiro tópico, o Estado constitucional cooperativo, e o Estado brasileiro se pretende um Estado constitucional cooperativo, tem as instituições da comunidade internacional como um espaço, um fórum da maior importância para resolver problemas de toda a humanidade. Estamos pensando aí na pandemia, o mundo precisa conversar e a imprensa mostra que o mundo está diligenciando para achar uma vacina e o Brasil tem um dever de participar disso. E na área ambiental, na área de direitos humanos, o mundo tornou-se um só, né? E não é possível isolar-se de preocupações que são planetárias. E só para alguns exemplos, existe o Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, liderada pela ONU, né? O grande instrumento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, pós-Segunda Guerra, diversos órgãos, dentre eles a Corte Interamericana, que decide litígios entre Estados soberanos, e o Tribunal Penal Internacional, que julga indivíduos que venham a cometer ou que cometeram crimes gravíssimos, como genocídio. Legal. Então, é uma instância internacional, é um sistema internacional de proteção dos direitos humanos da maior importância e que se consolidou e que se formou pós os horrores da Segunda Guerra Mundial. E, paralelo ao sistema universal, existem os chamados sistemas regionais, regionais no sentido de cada continente. O continente europeu tem como órgão aí que lidera o Conselho da Europa. Instrumento, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Tem um determinado órgão da maior importância, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Então, o cidadão europeu, se tiver um direito humano violado e o país ao qual ele pertença, o sistema desse país, o sistema interno desse país se mostrar decidioso, ele pode se socorrer do sistema regional europeu, né? Do sistema regional europeu de proteção dos direitos humanos. Pode se proteger, pode invocar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e ir até o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e buscar uma indenização, por exemplo. No âmbito do continente americano, existem a OEA, a Organização dos Estados Americanos. O grande instrumento, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que tem um apelido, Pacto de São José. Dois grandes órgãos, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que seria uma espécie de Ministério Público Internacional que procura conciliar e buscar soluções. Se não houver uma solução no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o assunto pode ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil faz parte da OEA, é signatário do Pacto de São José. Então, isso demonstra que o Brasil ele se abre para as instâncias internacionais de direitos humanos e tem uma tradição nisso. E alguns dispositivos da Constituição que mostram que o Brasil se pretende um Estado constitucional cooperativo. O artigo 4º, inciso 2. Vamos ler com calma na live. O parágrafo único do artigo 4º, que pede que o Brasil olhe com maior atenção para os países que têm uma história colonial parecida, né, da América Latina. O parágrafo 2º do artigo 5º.
o parágrafo 4º do artigo 5º, que mostram aí os direitos humanos como um liame, algo que liga o direito interno brasileiro ao direito internacional. Beleza. No slide número 10, avançando aqui, um texto de Flávia Piovesan, no seguinte sentido: falando do Estado constitucional cooperativo, transita-se de uma concepção obesiana, Thomas Hobbes, de soberania centrada no Estado, para uma concepção kantiana, Immanuel Kant, de soberania centrada na cidadania universal e a cristalização da ideia de que o indivíduo deve ter direitos protegidos na esfera internacional na condição de sujeito de direitos. Então, a ideia de que Thomas Hobbes teria concebido a cidadania muito o cidadão como um súdito de um determinado Estado e num ambiente aí de guerra de todos contra todos, de um clima de guerra entre os Estados soberanos. Já Immanuel Kant, indo na proposta ali dos profetas hebreus de paz entre as nações, algo que nós vimos nas nossas primeiras aulas, concebeu a ideia de cidadania universal, de caminho para a paz universal, e daí instâncias internacionais, o mundo sentando para conversar e resolver problemas planetários. Depois, no slide número 11, a importância da tradição judaico-cristã, que perpassa toda a nossa disciplina. Falar de direitos humanos é falar de direitos inerentes ao ser humano, por sermos imagem e semelhança de um ser supremo e criador, relacional, digno, todo esse assunto que nós já vimos, para muitos direitos superiores ao próprio Estado, né? E alguns documentos internacionais importantes, a Magna Carta Libertário, 1215, as revoluções americana e francesa, e a Segunda Guerra Mundial como um marco aí, a partir desses horrores, concebeu-se aí instâncias internacionais para proteger os direitos humanos, que, segundo Robert Alexis, são a essência do próprio direito, né? Qualquer interpretação só vai ser boa, só vai ser jurídica, se harmônica aos direitos humanos, a esses patamares éticos, vida, liberdade, direito de constituir família, liberdade de religião, liberdade de trabalho, esses patamares éticos que estão ali no Pacto de São José da Costa Rica, que estão ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na nossa Constituição, em particular, um rol importante no artigo 5º, não é taxativo. Então, esses direitos elementares de todo ser humano, por ser ser humano, e a pessoa tendo o direito de buscar a proteção desses direitos elementares, tanto no âmbito interno de um Estado, quanto em instâncias internacionais, e daí a ideia de cidadania universal, que se conexiona com a ideia de Estado constitucional cooperativo, e a Constituição brasileira quer, sim, que o Estado brasileiro seja um Estado constitucional cooperativo. Na live devemos conversar um pouco mais sobre isso. Grande abraço, pessoal. Valeu!